Muito bem. Bom, deixa eu voltar a falar com a Sávia agora sobre o encontro do presidente Lula com os reitores das universidades. Sávia, qual o saldo? Olha, o presidente Lula, Thiago, ele até se emocionou no início da fala dele, ele lembrou as gestões anteriores em que ele fazia esses encontros periódicos, a gente lembra com os reitores aqui em Brasília. No governo Bolsonaro, essas reuniões, elas pararam de acontecer, foi uma relação muito tumultuada com as universidades, de uma diminuição de repasse de recursos, as universidades alegam isso, o governo nega por outro lado, fala de contingenciamento de despesas e também da questão ideológica, né? Muito o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre pontuava isso, que as universidades tinham esse viés, na opinião dele, na visão dele, esquerdista. E, por outro lado, as universidades, claro, pontuam que sempre fizeram um trabalho pautado na ciência, na busca pelo conhecimento. O fato é que o presidente Lula fez essa crítica direta à antiga gestão, falando em obscurantismo, que agora é uma nova fase, e os reitores aqui estavam todos, de fato, com um sentimento de esperança, mas uma esperança que tem que se reverter de maneira concreta em repasses para as universidades. No caso da Universidade Federal do Piauí, eu conversei com o reitor, o professor Gildásio, e ele diz, olha, o déficit é de 20 milhões de reais na UFP. E a gente fica preocupado, porque tem estudantes que precisam das bolsas, precisam ali do que a universidade oferece para poder continuar nos estudos. Tem a entrevista, Thiago. Eu e o Haddad colocamos em prática a ideia de que todo ano a gente tinha que fazer uma reunião. Vocês sempre apresentavam uma pauta de reivindicação, a gente ficava de estudar aquela pauta. No ano seguinte a gente fazia uma reunião, avaliava o que tinha sido atendido e vocês apresentavam outra pauta de reivindicação. Eu tenho orgulho de ter vivido um momento em que a gente mais acreditou na educação. Um momento em que a gente mais investiu em ciência e tecnologia, investiu na educação universitária, investiu no ensino fundamental e no ensino médio e nos institutos federais. Por uma única razão, é que não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo. Então, nós estamos começando um novo momento. Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos 4 anos e eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo. Sávia, declaração forte por parte do presidente Lula e o que disse o reitor da Universidade Federal do Piauí? Expectativa a respeito do reajuste das bolsas que é paga aos estudantes de pós-graduação. A gente lembra que não tem reajuste desde 2013. Eu já fui bolsista da universidade, de fato, ainda é o valor de quando eu era estudante. Então, é necessário, é urgente que se tenha esse reajuste para os bolsistas e também aquele valor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, que a ministra da Ciência anunciou que vai voltar a ser liberado. São 4 bilhões que a gente não custa lembrar, em agosto do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro congelou esse repasse para as universidades e agora ele vai voltar a ser feito. Então, há uma expectativa muito grande do reitor da UFP para esses recursos serem liberados. O saldo é positivo, porque é um primeiro encontro já neste primeiro mês de governo e o presidente foi muito claro que vai tentar recuperar de todas as formas as condições orçamentárias e financeiras das instituições de ensino superior. A Universidade Federal do Piauí está animada e queremos recompor o nosso orçamento aos níveis da média dos últimos 5 anos anteriores à pandemia. Porque do jeito que nós estamos, no momento atual, ainda com a lei orçamentária promulgada, nós vamos enfrentar grandes dificuldades. A grande obrigação do Estado, que é manter o estudante dentro da universidade. E nós temos um grupo de estudantes que eles têm 2 opções, comer ou estudar. E às vezes só pode fazer uma dessas. E nós, enquanto instituições e enquanto estados, temos que cumprir com as 2. Então esta é uma meta importantíssima. Por quê? Porque são os restaurantes que precisam ficar abertos.
é a manutenção da limpeza do dia a dia, é a compra dos insumos para os laboratórios desenvolver suas pesquisas. Então, nós temos que trabalhar para recuperar toda aquela gama de serviços que estão passando por dificuldade em virtude dos cortes, dos bloqueios dentro da universidade. A Universidade Federal do Piauí, nós temos atualmente um déficit, se continuarmos com as despesas atuais, em torno aí de 20 milhões. Então, realmente, precisamos aí injetar novos recursos para mantermos aquilo que temos de melhor, que é o ensino, a pesquisa e a extensão com todos nossos alunos, nossos professores e os nossos técnicos. Essa retomada, né, desse contato periódico com os reitores reacende essa aspiração de se voltar a ter um orçamento compatível com as despesas da instituição, Nivaldo. É verdade, Tiago, essa relação é das mais oportunas, porque basta, sabe, eu imagino, você cumprir o orçamento. Por que aconteceu com essa situação toda? Porque os recursos da educação foram contingenciados, eles foram bloqueados para outros fins e a educação foi penalizada de forma muito intensa. Então, você pode ver o déficit mesmo aí da educação aqui da UFP, 20 bilhões de reais. Se você for colocar isso do geral do orçamento, é um pingo no oceano, uma gota no oceano. Agora, para o custeio da Universidade Federal, para fechar o semestre, é tudo. É uma grande soma de recursos e que faz a diferença numa instituição como a Universidade Federal do Piauí. Então, o que se espera é isso, que o orçamento seja aprovado e seja cumprido e que o investimento seja retomado, né, Sávia? Que as bolsas, por exemplo, sejam pagas num valor bem superior ao que você recebia quando era estudante aqui de pós-graduação da Universidade Federal, né? Espero.